28 de fevereiro de 2023. 4 horas atrás de nós no fuso horário, está em Salt Lake City, nos Estados Unidos, o genealogista Daniel Tadoni, com quem conversamos. Nos dias 2 e 4, ele faz 2 palestras num evento do Family Search, uma delas sobre nossos antepassados italianos, registros genealógicos e a lei da cidadania italiana. Nós não exageramos se dissermos que você está na capital mundial da genealogia dos tempos atuais, não é, Tadoni? O que está acontecendo por aí? Olá, bom dia a todos. Então, do dia 2 ao dia 4, ou seja, dia 2, 3 e 4, acontece aqui em Salt Lake City a RootsTech, né, que é uma feira anual de genealogia promovida pelo Family Search, né? O Family Search, que é essa instituição que detém hoje o maior acervo genealógico do mundo, com grande folga, ou seja, eu acho que o segundo maior acervo que há, com certeza, não é nenhum décimo do que eles possuem, né, como acervo genealógico, e portanto, não é nenhum exagero dizer que Salt Lake City é a capital mundial da genealogia, mesmo porque aqui próximo, numa montanha, né, num local que eles construíram dentro de uma montanha, estão guardadas as matrizes, sejam dos microfilmes, no tempo que isso era microfilmado, e depois dos arquivos digitais, de tudo aquilo que foi microfilmado e depois digitalizado pelo Family Search no mundo todo. E nessa montanha, ou seja, nesse local, desse arquivo que eles possuem, digamos que existe uma proteção bastante grande contra calamidades naturais e não naturais, o que possibilitaria, mesmo em casos de catástrofes, né, mundiais, manter esse arquivo intacto, né? Creio eu, mas também não tenho a capacidade técnica de saber até o que esses arquivos aguentariam. Mas é sempre um alento saber, né, que isso está bem guardado. Nós bem sabemos, né, toda vez que nós temos enchentes, que são calamidades bastante comuns, né, como é normal que se percam os arquivos de cartórios, por exemplo, né? Então é muito bom saber que isso está guardado. Eu acho que todos aqueles que permitiram ao Family Search microfilmar ou digitalizar os seus acervos sempre fazem uma boa opção, né? Deixando para lá o preconceito que às vezes existe, porque infelizmente, por exemplo, no Brasil, acabo entrando num assunto que eu nem imaginei entrar, mas já que estamos aqui, várias dioceses, por exemplo, da Igreja Católica, se negaram a fornecer os arquivos para o Family Search. Por exemplo, a Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo, e outras. E isso é péssimo. Por quê? Porque acontece qualquer coisa com os arquivos, isso tudo é perdido para sempre, né? Porque não tem recuperação. E lembrar que, recentemente, em casos como quando as enchentes de anos atrás na zona da mata de Pernambuco e de Alagoas, e também um pouco mais recente em São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba Paulista, os arquivos dos cartórios foram completamente perdidos. E hoje em dia as certidões são emitidas com base em decisões judiciais justamente a partir das microfilmagens e digitalizações do Family Search, né? Então, veja como é importante esse trabalho que o Family Search faz, né? Então, sim, eu acho que aqui é a capital da genealogia. Estou muito honrado por ter sido convidado a participar da RootsTech, que esse ano volta a ser presencial, né, depois dos anos parados com a pandemia. E, enfim, é um grande evento, uma feira de genealogia, né? E estou muito animado a participar. Eu vou ter 2 palestras no dia 2 sobre os nossos antepassados italianos e a lei de cidadania italiana, e no dia 4
sobre sobrenomes europeus. Então, estou bastante animado em participar, ansioso um pouco, porque naturalmente é uma outra plateia, né? Um outro público que eu estou acostumado a ter. Então, é um desafio legal. E, enfim, vamos ver como é que eu me saio e eu conto depois também mais novidades aí sobre a feira. A sua participação, Tadoni, foi inclusive anunciada aí pela Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. Você é o único brasileiro que está participando aí? Então, presencialmente, ou seja, de fazer palestras presencialmente, sim, sou o único brasileiro, muito honrado por ter sido convidado. É até um piloto, digamos assim, que eles estão fazendo na RootsTech, de convidar genealogistas de fora dos Estados Unidos, ou Estados Unidos e Canadá, enfim. Sou eu, basicamente, que veio realmente de fora, e creio que exista um mexicano, mas ele vai falar sobre genealogia mexicana ou latino-americana, mas ele mora, acho que nos Estados Unidos, no Arizona, não sei bem. Então, de fora mesmo, creio eu que tenha sido o único convidado dessa forma, mas a RootsTech, é importante lembrar que a RootsTech, ela também, em virtude da questão da pandemia, ela esse ano será híbrida, ou seja, ela vai juntar o que aconteceu nos últimos 2 anos com a RootsTech virtual, online, com a RootsTech presencial. Então, isso é uma iniciativa muito interessante, acho importante manter essas duas vertentes, e porque o virtual também te possibilita muitas outras coisas, muito mais flexibilidade, e a RootsTech, que antes era um evento basicamente só em língua inglesa, hoje em dia, por causa da participação virtual, é um evento que pode ser feito em várias línguas, incluído o português. Eu participei das últimas 2 versões virtuais, inclusive essas palestras estão online, e esse ano também vai continuar tendo virtual, com mais palestras em português muito interessantes online. Então, essas iniciativas vão se diversificando, o que é muito bom. Você vai falar, segundo consta, em inglês, e a sua palestra não será transmitida ao vivo como outros eventos ali da mesma do evento geral, né? Você poderia dar uma palhinha aí sobre o que você vai falar, dar um resumo da ópera ali, Tadoni? Como você bem disse, as 2 palestras são em inglês e não são transmitidas. Nenhuma palestra, nenhum curso, mini curso que acontece na RootsTech, ele é transmitido justamente para incentivar que as pessoas, sobretudo dos Estados Unidos, obviamente, possam estar presencialmente no evento, porque é como se fosse uma feira, como se fosse uma Bienal do Livro, Eles têm stands, eles têm várias coisas acontecendo nesses 3 dias de feira. Então, naturalmente, se todas as palestras, cursos fossem transmitidos, e perderiam um pouco desse atrativo. Então, é por isso que essas palestras não são transmitidas. E, bom, a primeira é uma palestra que, em grande medida, eu já dei em vários locais do Brasil, desde Caxias do Sul até Fortaleza, no interior de São Paulo, em Curitiba, enfim, no Rio de Janeiro, em vários locais já dei essa palestra, que é uma tentativa de passar para o público uma ideia mais conceitual da cidadania italiana, então fazendo uma retrospectiva, desde a formação do Estado italiano, da Itália como Estado-nação, como é essa questão da cidadania, como ela nasce junto com a Itália, e tentar passar para as pessoas uma ideia mais exata do que é ser cidadão italiano, que não é só um brasileiro com passaporte italiano, que graças a Deus isso hoje é menos comum, mas eu que estou nessa estrada já há um bom tempo, pelo menos aí desde o início da década de 90, sei como era difícil antigamente passar essa ideia para as pessoas, que a cidadania italiana não era só um brasileiro com cidadania, era muito comum no passado, ainda hoje acontece, mas bem mais raramente, que você conversasse com alguém e ele disse, não, eu não sou italiano, eu só tenho passaporte, ou sou brasileiro com passaporte italiano.
e outras pérolas aí, porque eu acho que os consulados, em grande medida, têm um serviço de comunicação muito falho, né? Sempre foi assim, melhorou um pouco, né? A passos bem de bebê, digamos assim, né? Engatinhando, e melhorou um pouco, mas falta um pouco essa conscientização do que é, né, a cidadania italiana. Então eu tento passar isso desde os primórdios, né? E por que a Itália fez essa opção pela legislação de cidadania como é, que não é uma opção casual, não é uma opção aleatória, né? Então, essa é a primeira palestra que vai ser na quinta-feira, obviamente para um público que, em grande parte, não será um público descendente de italiano, um público que talvez está mais com uma curiosidade. Então, naturalmente, as palestras elas vão tendo uma dinâmica cada uma meio própria. Então, vamos ver como é que vai ser. Espero poder passar para esse público daqui essas questões também. E a palestra do sábado é uma palestra meio nova, né? Eu já fiz palestras sobre sobrenomes, né? Fiz no Círculo Italiano uma vez, fiz em Poços de Caldas, né? Lá a convite lá do Círculo Italiano lá do sul de Minas, da Elaine Piva, e então essa, na verdade, eu preferi falar sobre sobrenomes europeus de uma forma geral, né? Eu fiz isso parecido para o Family Search, no stand do Family Search na Bienal do Livro do ano passado em São Paulo, né? Só que era uma palestra um pouco mais curta, né? Então essa é uma palestra um pouco mais longa, uma palestra de 1 hora. Então vou falar sobre os sobrenomes europeus de uma forma geral, né? Então é uma palestra sobre onomástica, né? Embora essa palavra pareça um pouco assustadora, ou sobre antroponímia, parece ainda mais assustador ainda, né? É um assunto que eu gosto muito, então acho que o conteúdo está bem interessante e vou depois passar esse conteúdo para o português. Espero poder fazer também em vários locais do Brasil essa palestra. Obviamente que depende de convite, porque é uma palestra pela qual eu não cobro, né? Então muitas pessoas pedem, vem aqui, vem aqui. Então já aproveito, quem quiser organizar para eu ir falar sobre cidadania italiana ou sobre sobrenomes italianos, eu estou sempre aberto, só que alguém precisa organizar. Então o pessoal normalmente fala, poxa, vem para Santa Catarina, vem para não sei onde. Eu falei, eu vou, mas alguém tem que organizar, alguém tem que achar um local, alguém tem que achar uma data, alguém tem que divulgar. Eu, infelizmente, não tenho capacidade de organizar tudo isso sozinho e nem muito menos de pagar, né, por isso, porque como eu não cobro por fazer as palestras, eu não tenho como pagar, e os locais costumam ser caros, a não ser que alguém os ceda, né? Então, em alguns locais as pessoas conhecem, né? Como já aconteceu diversas vezes, inclusive em Curitiba, uma das palestras que eu dei foi organizada por um rapaz de Curitiba, e ele que foi numa faculdade e arranjou um local lá para eu fazer a palestra em Curitiba já há uns 5 anos atrás. Tadoni, isso nos leva a refletir sobre essa maior busca das origens, dos sobrenomes, etc. Eu acho que nós nunca vivemos um período como atualmente, assim, onde aflorou essa busca, essa pesquisa, né? Claro, talvez isso tenha a ver com a internet, que facilitou as coisas, etc. Como é que você analisa esse momento? Com certeza você já citou um fator importantíssimo, né? Ou seja, a internet possibilita algo inimaginável, né? Então eu tenho idade suficiente para lembrar o que era a genealogia antes da internet, pelo próprio Family Search, que nem se chamava Family Search, era a Sociedade Genealógica de Utah, né? E tinha os seus centros de história da família, né? Que eu frequentei antes de ser Family Search. Eu frequentava ali na Avenida Francisco Morato, em São Paulo, o CHF Central, que se chama, né? Acredito que ainda se chama CHF Central. Então era uma outra era da genealogia, sem dúvida nenhuma. Naturalmente, essa primeira etapa da genealogia era normalmente só para aqueles mais aficionados mesmo, aquelas pessoas, digamos que
tinham um contato mais estreito com a genealogia. E depois, com a internet, isso se popularizou demais, o que traz, em grande medida, coisas muito positivas, de forma geral, e algumas negativas, como absolutamente tudo na vida humana traz coisas positivas e negativas. E o positivo é isso, da popularização, né? As pessoas se interessam mais, as pessoas têm mais acesso, né? Eu mesmo, quando eu comecei essa paixão por genealogia, que eu acredito que eu sempre tive, na verdade, desde criança, mas que eu comecei a pesquisar para valer, eu tinha uns 13 anos, né? Eu nunca poderia imaginar ter acesso a coisas de uma forma tão fácil, né? Então, para citar um exemplo, os prontuários de estrangeiros, né, de São Paulo, eu ia pesquisar na Avenida Prestes Maia, em São Paulo, lá na delegacia não, na Superintendência da Polícia Federal, ali na Prestes Maia, e eu entrava lá, moleque, e eram corredores e corredores de fichas dos prontuários de estrangeiro, em que naquele momento eles me deixavam pesquisar, eles me deixavam entrar, eu poderia ter levado vários prontuários, tal, o que é uma coisa ruim, né? Porque é importante ter cuidado com esses arquivos, mas enfim, era assim. E aí o que eu fazia? Eu juntava os números que estavam nesses fichários e ia ao Rio de Janeiro, na Rua Azeredo Coutinho, né? Ainda o Arquivo Nacional ainda tem lá como é que fala, o depósito deles, né? Mas a parte principal hoje está lá na antiga Casa da Moeda, né? E você solicitava lá os prontuários, e naquela época era uma beleza, porque ninguém pesquisava isso, então você chegava cedinho, eu dava lá 10 números de prontuário, eles desciam os prontuários lá para a pesquisa, e eu pesquisava os prontuários, então fui várias vezes ao Rio de Janeiro fazer essas pesquisas, e era tudo meio assim. Hoje em dia, esses fichários, né, as fichas de prontuário, que no Family Search estão com o nome cartões de imigração, é um nome um pouco equivocado, mas enfim, hoje em dia você pesquisa com muita facilidade, porque isso tudo foi indexado, então você coloca lá o nome daquela pessoa que você está pesquisando, e se ele tiver essa ficha, vai aparecer ali. E parece que em breve até os prontuários estarão digitalizados, como vários já estão digitalizados, por exemplo, dos estrangeiros que viviam no Nordeste, né? O Arquivo Nacional da Seção de Brasília, que contém esses arquivos do Nordeste, digitalizou já grande parte, então você consegue ver o prontuário completo do estrangeiro, o que é uma coisa, como eu repito, que 30 anos atrás era uma coisa inimaginável, né? Então, eu acho que essa febre ou esse interesse por tudo isso também tem a ver com a internet, mas não só. Eu acho que existe um outro fator, que é um fator que demonstra algo positivo, que é o seguinte: as pessoas têm tempo para fazer isso, né? As pessoas, de alguma forma, conseguem ter uma disponibilidade horária, né, de dedicação para fazer isso, que naturalmente nossos antepassados jamais poderiam também sonhar, né, porque a vida era uma vida muito mais difícil, muito mais sacrificada, no sentido de empenho, né, para o seu trabalho, né, então as coisas eram muito mais complexas nesse sentido. Então eu acho que também é um fator positivo que indica que as pessoas podem trabalhar, né, podem garantir o seu sustento e também podem ter um momento para se dedicar a assuntos que não são assuntos essenciais à vida, né? Então, genealogia é algo que claramente não é uma coisa essencial à vida, só nos completa para tentarmos, de alguma forma, encontrar, né, um sentido da história das nossas famílias. Então, isso é algo muito, muito interessante e gratificante, eu creio, né? Tadone, eu mesmo pesquisei no passado naqueles microfilmes que, se eles não tinham na igreja local aqui dos Mormons, eles não tinham, você fazia o pedido, eles mandavam buscar de onde tivesse para você pesquisar.
Você falou no início da nossa conversa que isso tudo está tá guardado, bem guardado. Aí, obviamente, digitalizaram já tudo isso, etc. Tal. Isso me faz ficar curioso e talvez seria interessante explicar para o nosso público aí como é que funciona um pouco esta atividade dos mormons no mundo inteiro. Aliás, inclusive, é um serviço, de certa forma, quase tudo gratuito, não é? Sim. Né? Seria bom dar uma ideia? Você poderia Tá. fazer isso? Os Mormons, que na verdade, Mormon é meio que uma forma que eles próprios não são muito, não gostam muito, então eles preferem se chamar santos dos últimos dias, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que naturalmente a gente acaba simplificando para a Igreja Mormon, porque é um nome muito longo, né? É uma igreja que é classificada como restauracionista, né? Então, tem várias igrejas que são classificadas dessa forma, mas a igreja SUD também se diz SUD, porque Santo dos Últimos Dias, SUD, SUD, né? Ou em inglês, LDS, Latter Day Saints, né? Santos dos Últimos Dias. É a maior igreja do ponto de vista de fiéis restauracionista do mundo, né? Mas algumas a Igreja Católica, as igrejas protestantes, eles têm uma dificuldade, né, de relacionamento com a Igreja Mórmon, no sentido de tentar encaixá-la dentro das denominações tradicionais do cristianismo, né? Então, ela é uma igreja restauracionista porque eles acreditam que um norte-americano chamado Joseph Smith, no início do século XIX, recebeu uma revelação, né, que ele traduziu, né, ele interpretou mediante códigos e que foram resumidos, digamos assim, ou foram escritos no livro de Mormon. E por que é uma igreja restauracionista, né? Porque a restauração do evangelho primordial do cristianismo, né? Então, eles têm toda uma crença que houve uma deturpação desses evangelhos durante os séculos, e que essa é uma restauração da vontade, e o livro de Mormon, ele não substitui a Bíblia, ele é um complemento da Bíblia, né? Então, essa restauração do evangelho, ela também traz com ela algo que não existe nas outras igrejas, né? Ou seja, nas igrejas, entre aspas, já tradicionais, ou a Igreja Católica Romana, Ortodoxa, ou as igrejas protestantes, que é a questão da necessidade, sempre havendo possibilidade, de que os fiéis, né, ou seja, os santos dos últimos dias, possam pesquisar os seus ascendentes, porque existe uma ideia de que a família é eterna, né? Então, que os nossos antepassados, dentro dessa visão, digamos assim, de cosmogonia, né? Então, de como essa visão de mundo ela é feita, que os nossos antepassados também precisam ser batizados e precisam ser selados conjuntamente, né? Então, eles acreditam que nós temos esse dever para com nossos antepassados que não puderam ter contato com essa restauração, né? Então, me foi revelado que existe essa restauração do Evangelho de Jesus Cristo, então eu procuro fazer esse contato também para os meus antepassados que não tiveram essa oportunidade, né? Então, essa é uma visão, obviamente, teológica deles, né? E que eu respeito muito. Não vejo nenhum problema, né? Porque isso já ocorreram algumas questões com a Igreja Católica ou com algumas autoridades judaicas. Eu acho que é o seguinte, é uma visão, cada um tem a sua visão sobre religião, sobre o mundo, e respeito muito essa visão que eles têm,
E é por isso que foi criada a Sociedade Genealógica de Utah, ainda no fim do século XIX, ou seja, a sociedade, acho que é de 1894, se eu não erro. Então, eles passaram a exercer essa obrigação teológica, né, essa obrigação religiosa, de poder pesquisar a própria família, para que os seus antepassados que não tiveram contato com essa revelação, com essa restauração, possam ter. Então, por que os mormons se interessam tanto por genealogia? Porque é uma questão teológica deles, né? E, obviamente, de uma forma indireta, beneficia o mundo todo, porque a obra genealógica da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é algo incomensurável, né? Por quê? Porque nenhuma outra entidade teria tido essa capacidade, nem governamental, nem privada, né? Então, naturalmente... Eles operam no mundo inteiro, em todos os países, ou há algumas restrições aí? Não, no mundo inteiro não, porque em alguns países eles têm restrições, né, de entrada, nomeadamente, por exemplo, alguns países muçulmanos, eles não podem nem pisar o pé, né, tipo, sei lá, Arábia Saudita, e entre outros, né. Então, eles têm limitações em alguns países, acredito que na China não possam ir, né. Então, alguns países, na Itália, por exemplo, a Igreja Católica proibiu toda e qualquer microfilmagem ou digitalização dos arquivos paroquiais, por um preconceito, eu sim, vou procurar não usar uma palavra muito forte, um preconceito bobo, né? Então, o que acontece? Eu sei, porque eu conheço algumas paróquias italianas, grande parte do patrimônio documental, paroquial, né, italiano, está jogado às traças, né? Está jogado às traças no sentido que estão parados em sacristias pela Itália inteira. Uma ou outra diocese teve a iniciativa de juntar, né, de recolher esses arquivos para um arquivo diocesano, grande parte não. Então, grande parte desses acervos corre ainda hoje grande risco, né? Eu já pesquisei em paróquias na Sicília, que, óbvio, eu não digo que esses arquivos estão abertos a qualquer pessoa, que isso não é verdade. Mas qualquer desastre natural, qualquer problema, esses livros se perdem nunca mais. Fora que todas as sacristias, todas as igrejas acabam tendo acesso a várias pessoas, mesmo porque a grande maioria hoje das paróquias italianas nem é uma paróquia cada paróquia não tem um pároco, na verdade um pároco é pároco de várias paróquias. Algumas paróquias aqui eles acabam se dirigindo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, em alguns casos, né? Então, esses arquivos estão lá, sujeitos a que uma pessoa simplesmente retire um livro de 1615 e leve para casa, né? O que é muito triste, né? E se a Igreja Católica Italiana autorizasse, com certeza o Family Search digitalizaria tudo isso, e com grande rapidez. Eu acredito que em 5, 6 anos eles digitalizariam a Itália inteira. Mas eles não querem, por preconceito religioso, né? Porque eles não aceitam essa ideia de que antepassados possam ser batizados. Então, as paróquias italianas que têm arquivos online no Family Search são muito limitadas, são iniciativas muito pontuais que justamente a proibição veio depois, né? Então, existe ainda em vigor, né, uma proibição da CEI, né, Conferência Episcopal Italiana, proibindo que os párocos deixem o Family Search, né, digitalizar. E hoje em dia o Family Search, na verdade, é uma entidade autônoma com relação à igreja, né, Mormon, claramente financiada em grande parte pela igreja Mormon, mas o Family Search ele é tudo feito gratuitamente, ou seja, muitas pessoas acham que o Family Search tem alguma conta master paga, isso não existe, tá? O Family Search, ele faz, tudo que ele faz é gratuito. E hoje o Family Search, ele é uma instituição autônoma, tanto é que na própria árvore familiar do Family Search, ou seja, a plataforma do Family Search, ela tem um espaço para que as pessoas possam montar árvores genealógicas, que não são árvores genealógicas particulares,
É importante que as pessoas se lembrem disso. Então, quando você coloca os dados ali, você está aberto a que outras pessoas possam contribuir. Claro que, na minha opinião, isso eu já expressei, essa plataforma precisa de muitas melhorias, né, porque tem vários problemas ali, justamente por essa característica de poder ser modificada por qualquer pessoa, né? Mas o que eu queria dizer é que essa plataforma, por exemplo, já aceita a união de pessoas do mesmo sexo. Então, algo que, obviamente, do ponto de vista teológico, a igreja mórmon não aceita, como não aceita a católica, como não aceita a católica ortodoxa e tantas outras igrejas, os mormons, nesse ambiente, que é o ambiente do Family Search, uns 3 anos atrás, passaram a permitir que as pessoas façam uniões entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, isso claramente demonstra o quanto o Family Search hoje é algo autônomo à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tadoni, sempre é muito ilustrativo e enriquecedor conversar contigo, inclusive, sobre matérias que normalmente não conversamos, né? Mas te agradecendo aí, desejando sucesso para a tua empreitada aí na capital da genealogia mundial aí. Deixa a palavra livre para você fazer tuas considerações finais aí, Tadoni. Não, minhas considerações finais pessoal, inscrevam-se na RootsTech, ainda dá para fazer essa inscrição, você põe lá o RootsTech, né, ROOTS, TECH, RootsTech, né, Roots de raízes em inglês, Tech de tecnologia, né? Então, vocês põem lá no Google, RootsTech 2023, aí vocês fazem as inscrições e aí vocês vão ver as palestras online que vão ser feitas, vale a pena para vocês ficarem ligados, e depois também vocês vão poder assistir essas palestras que devem ficar gravadas, aquelas que forem para a RootsTech virtual, né? E para aquelas pessoas que não começaram, não exploraram ainda o site do Family Search, é sempre um convite, porém, cuidado, porque o vício pode pegar vocês e, às vezes, isso toma bastante tempo da gente. Tem que tomar cuidado para não ficar viciado na genealogia como eu fiquei.